Marcelo está chegando. Da lida do trabalhador diário. Marcelo, você vai querer ligar o microfone? O Richard falou que tá bom dessa maneira, mas é melhor que o microfone, mas que dá para ouvir dessa maneira também. Se não der, gente. Oi, gente. Tudo bem? Então vamos lá, que a gente tem pouco tempo, né? Agora já acho pouco tempo para tudo. Oi, Sasha, tudo bom? Só para você entender a dinâmica aqui, Sasha, a gente inicia um trabalho, uma conversa, ou seja o que for, e qualquer momento... Você está ouvindo mais ou menos? Tá, vamos ver se melhora. A qualquer momento, qualquer um pode entrar na conversa. Então, a qualquer momento, você pode abrir seu microfone e participar falando em qualquer hora, tá bom? É bem aberto, assim. E Marcelo precisa também deixar, acho que conectado a fonte, porque o meu não está aqui no carregador. Tá. E Vou fazer isso. Alô, alô. Melhorou o som? Melhorou o som, Richard? Opa, desculpa. Acho que ele não... O seu computador não... O meu computador não lê esse não aparelho. lê esse aparelho. Tá igual. Esse trocar de computador, mas aí... Tá igual, o computador não leu. Não lê. Tá. Sasha, você tá me ouvindo assim? Oi, olá. Acabei de começar a ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Você tá me ouvindo dessa maneira? Eu vou tentando acompanhar. Não vai estar bom por aqui. Falhando tudo. É que você também tá igual a gente com a internet. No meio do mato. Mais ou menos. Peraí, o Marcelo tá fazendo mais um ajuste aqui. Peraí, só mais um ajuste. Pronto? Agora Pronto. está melhorando. Isso. Parou por aqui. Faz um teste. Fala de novo, Sasha. Parou por aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Fica falhando e volta. Sim. Agora você. Está indo devagarzinho, mas acho que está entrando. Eu não ouvi muitas coisas do que você disse. Agora espero conseguir. No meio do mato com a internet. Eu te disse que você é bem-vinda para participar. Você é bem-vinda para participar a qualquer momento. O grupo flui dessa maneira. A gente inicia uma conversa, alguma prática e está aberto para todo mundo participar, com questões, com conflitos, com insights, com epifanias. Então, hoje a gente... Esse encontro é aberto? Esse encontro é aberto. Tá. Por enquanto, nesse momento, tem essa diferença. Só essa, por enquanto. O encontro aberto, ele fica aberto, depois gravado no site, e o encontro para membros fica dentro da área de membros. E é uma coisa que a gente já está vendo que está perdendo essa necessidade de ser assim. Então, em breve, a gente pensa em umas mudanças aí. Eu queria saber de vocês. A gente vem caminhando num lugar de passo a passo, de olhar as coisas de uma maneira mais cuidadosa e focada em alguns pontos, que, por um lado, isso traz mais autonomia
e uma compreensão onde a mente se tranquiliza, e por outro lado também traz mais dependência, onde quando eu aprendo alguma coisa, quando eu tenho algum recurso, parece que depende desse recurso para que a coisa aconteça. Então, a gente tem que ir jogando com isso, né? Jogando com essa conquista de recurso e, ao mesmo tempo, com essa liberação de recurso, para que o que seja prioritário sejam as relações, seja cada um de nós em todas as nossas relações, e não a prioridade não é um exercício, não é uma prática, não é um modo de viver que é a prioridade, mas sim o nosso encontro com todas as nossas relações no mundo e na vida. Então, dito isso, se alguém quiser começar compartilhando justo essa questão, ou qualquer uma outra, né? Mas eu estou partindo desse lugar onde prática é prática, treino é treino, jogo é jogo. E treino nos prepara para jogar. E no jogo não dá para ficar treinando, no jogo tem que ir. E no jogo se apresentam outras relações. Por exemplo, a gente treina aqui a relação de espelhamento, de integração, de esvaziar, dessa integridade para agir, mas no jogo não é assim. No jogo você está ali com alguém que não está nem falando essa língua, que não está nem preocupado com isso. No jogo é tete a tete, é uma relação mais menos, que não dá para controlar. Então, alguém gostaria de compartilhar alguma experiência dessa transição entre nossos processos, as nossas práticas, os nossos exercícios, as nossas vivências e a vida como ela é, a vida que realmente exige da gente presença, e não técnica e nem exercício, mas presença. Então, ou se alguém vier com alguma outra questão, também é bem-vinda. Eu vou falar, deixar, né? aqui para quem quiser abrir. Legal, Sim. né? Isso que você falou de treino a treino, jogo a jogo. Eu estava pensando nesse fim de semana, estava pensando no meu objeto lá no Prospera, e era um objeto voltado para parecido com Facilita, voltado para ajudar as pessoas a entrar em toda essa história, mas mais objetivando, mais direcionado para o lado subjetivo, né? Mas aí eu pensei, pô, mas é legal, é uma coisa que eu gosto, tem a ver comigo, mas eu estou num processo, assim, para quem acompanha, eu estou num processo mesmo de me alinhar, parar de jogar o jogo tradicional, sair do emprego tradicional e apostar naquilo que realmente eu gosto, né? Enfim, eu estou nesse processo de alinhamento. Então, não é treino, né? Isso aí parece que eu estou entrando essa história do jogo da abundância, que é um jogo que é para o pessoal começar a lidar com toda essa história da rede, da criptomoeda, não ter um centro controlador, mas eu estou num processo que já é jogo, já é vida, não é o jogo, né? Então, pensando nisso, aí eu mudei, não, meu objeto, o objeto mudou, apareceu uma outra história em cima do que eu sei fazer, em cima do que, como o Oswaldo diz, né, eu tenho maestria, é uma coisa que eu costumo fazer, que eu gosto, inclusive, e aí até que fluiu rápido, eu fiquei empolgado, até meus horários de sono também mudaram, porque é uma coisa que eu gostei de fazer, enfim, foi legal, e postei, né?
Então, e muita coisa assim, é bem isso assim, a vida é agora, né? O jogo é agora, não estamos treinando mais, né? É para valer. Então, de certa forma, até eu me deparo muitas vezes, é mais é mais radical assim, o lado dualístico. Não, mas você tem que pensar num objeto para ganhar dinheiro, né? Tem que pensar num e por outro lado, na hora que eu estava na parte final do objeto, quando estava criando, tem a parte lá de remuneração, como seria? Eu vou dividir, vou receber metade eu deposito na poupança, e a outra metade vem para mim. E aí eu fiquei bem perdido nessa hora. Aí eu fui ler as coisas que o Oswaldo tinha postado lá no objeto abundante, e no último dos textos que ele coloca, por que você quer fazer assim, por que você quer fazer... Enfim, vários textos interessantes, e no último texto ele fala de você ser remunerado, que na verdade você pode até perder individualmente, mas vai ganhar por causa da rede, mais ou menos assim, né? E aquilo foi super legal, porque na hora, nossa, é isso, não preciso receber nada, tudo vai para a poupança, porque na verdade isso vai para a rede e vem para mim também, é um processo de integração, né? Foi bem legal, assim. Mas logo em seguida veio, eu caí, não, mas pensa bem, é isso mesmo? Então é um processo dual, assim, bem forte. Então esse é o que está acontecendo comigo agora, né? Então não é treino mais, é o jogo real, é a vida. Eu acho que você trouxe um exemplo bem concreto, que é o seguinte: a gente está num encontro aberto de pessoas que provavelmente acessaram via o site, né? Na verdade, aqui a gente já conhece todo mundo. Não necessariamente essas pessoas também fazem parte do jogo da potência. E aí, quando você traz uma experiência que tem uma linguagem outra, né? Que é essa linguagem da Prospera e uma linguagem que o Oswaldo inspira também, esse é o ponto, esse é o exemplo. Então, neste momento que acaba, que a gente não quer não quer ficar na técnica ou na prática e a gente quer entrar na relação, então o que importa, o que comunica, porque você pode de repente falar um linguajar que muita gente aqui não vai acompanhar, ou mesmo, sei lá, na sua família, de repente você vai falar um linguajar que a gente convive já de uma maneira fluida nas jornadas e que ninguém vai acompanhar. Agora tem uma coisa que qualquer pessoa vai acompanhar, que é quando a gente consegue falar do que a gente sente, de como a gente está, de qual é a nossa sensação, de trazer para a nossa experiência nessa primeira pessoa e da nossa sensação. Então, te convido, Richard, para você agora elaborar compartilhar com a gente esse outro lugar. Quem é você nessa experiência? Qual é a sua sensação? E aí a gente não precisa de um dicionário comum, a gente não precisa de códigos comuns, né? A gente fala a linguagem humana. Então, qual é a sua sensação? Qual é a sua emoção? Qual está sendo a sua experiência? Quem é o Richard nisso tudo? Eu me sinto nesses extremos mesmo, extremos de entusiasmo, de uma coisa legal, e com um extremo de
do racional mesmo, pensando no dinheiro, na sobrevivência, como é que as coisas vão se desenrolar. Isso que acho que é mais evidente para mim. Há uns dias atrás, acho que isso eu estava na minha... eu ficava mais numa neutralidade por causa... acho que eu não tinha me dado conta mesmo que assim, do processo mesmo, do tempo. Não, agora a coisa vai, é para valer. Né? Então isso eu me sinto mesmo nesses extremos. E hoje, especificamente, depois que eu postei meu objeto também, o tempo ficou escasso, né? Porque já era com o pessoal, com os grupos no WhatsApp, o tempo ficou curto, e com o meu objeto postado ficou mais ainda. Então ficou essa questão do tempo ficou mais evidente, assim, da falta dele, né? E até a dualidade nossa. Então é meu objeto que está aí, e dele pode vir um processo de trabalho, de dinheiro, né? Então eu preciso dar atenção a isso, enfim. Mas isso aí eu sinto que eu tô caindo no tradicional, né? É um cliente meu que está me chamando e eu preciso atendê-lo, tem que satisfazer ele. E não é isso, né? Eu vou cair no de sempre. Então eu vou sair de um Então trabalho. Vamos lá, quer ver? Vamos voltar um pouquinho. Então você começou falando na primeira pessoa, na emoção, na sua sensação de extremos, e aí você logo já saiu desse lugar e foi para um terceiro, foi para um objeto, foi para um e aí trouxe essa necessidade de tempo para poder colocar para poder se dedicar ao objeto, porque depende dele. E o que eu estou arriscando dizer aqui é que não depende de nada do objeto, está em você. Então, não é do objeto que a gente precisa falar, não é da prática. A gente pode usar tudo isso, mas tudo isso como recurso para poder desenvolver algo que é da gente. Então, é de você que você está falando. Então, você tem todo o tempo do mundo. Você tem todo o tempo do mundo da sua vida inteira, e quiçá de uma eternidade, na minha insistência que a gente é imortal em algum lugar. Então, toda vez que a gente volta para a ilusão de que está fora a história, a gente cai nesse conflito, com o tempo, com o outro, com o fruto que a gente dá. Aquele exemplo da árvore, quando a gente dá o fruto, pronto, entregou, o fruto é entrega. O que faz a coisa acontecer está em nós, nessas nossas relações. Então vamos voltar para o lugar onde você colocou a questão pessoal. Você se sente em extremos. Quando você se sente em extremos, você consegue reconhecer quais são as pontas desses extremos? Que dentro de você, onde está essa extremidade dentro de você? No racional, no querer tomar as rédeas mesmo, no racional, e na empolgação de um negócio legal que eu gosto, que eu estou interessado, que eu quero fazer. Eu acho que esses são os extremos. Vamos fazer uma prática com isso. Então,
você coloca o racional de um lado, de um extremo, e a empolgação de algo que o racional não dá conta, né? Que o racional não controla, uma empolgação do outro lado. Então, vamos fazer essa prática, assim, de que... E para que essa prática? Para a gente entrar numa integridade e aí voltar desde essa integridade para a questão que está dentro de você. Então, por um lado, o racional é bom, o racional é ruim, vai depender da relação que você tem com ele, do momento. Então, ele não é nem bom nem ruim, porque ele é, né? Então, o racional é, e a gente integra esse racional, ele está dentro da gente, ele está participando, não é algo que precisa ser adestrado, não precisa ser, eu não preciso deixar em algum momento fora de mim, ele tá, a gente agrega ele, tendo que ele não é nem bom nem ruim, então ele não vem para fazer alguma coisa boa ou ruim, ele vem para compor a integridade. Então é isso, você tem um racional que é. E do outro lado, você tem uma sedução, um canto da sereia, uma empolgação, que ela não é boa nem ruim, porque ela é boa, mas ela também é ruim. Então ela está acima do bem e do mal, ela é. E também a gente não vai, na dualidade, decidir a relação com ela e trazer ela para a integridade, ela é. E quando ela está nessa integridade, ela não está te norteando, ela não é o seu norte, ela agora entra num fluxo. Então, se você tem uma razão no fluxo, se você tem uma empolgação no fluxo, e esse fluxo é composto por várias outras forças, agora você não tem mais norte. Agora você está nesse lugar de todas as possibilidades. E aí, nesse lugar de todas as possibilidades, você olha de volta para o seu momento atual e a sua sensação nesse momento atual e vê o que você acessa nisso. Me dá uma certa tranquilidade. Um espaço. E agora acessa uma espaço. ação. Qual é a ação? Isso. E agora vai mais fundo nesse acesso. Qual é a ação? Que ação vem desse vazio? Vem de todas as possibilidades. A ação vai para um prazer na execução, assim, em coisas que me dão prazer, né? Que seja na música ou no desenho. Eu sinto que abre espaço para esse lugar, assim. Então, quando essa é uma integridade que vai necessariamente te levar a uma dualidade, porque primeiro que você, na integridade, alcançou esse lugar de espaço, e aí esse espaço foi preenchido por uma ação, por uma percepção, por uma perspectiva de coisas que você tem prazer em fazer, você falou. Quando ela vai para esse lugar, vai se abrindo a dualidade de novo. A dualidade é o motor da integridade. Ela não é oposta. Ela aquece. Aí você chega na dualidade e aproveita ela, porque é o momento de poder ter lucidez, né? De poder olhar alguma coisa, de ter inclusive um norte. Mas daí vai surgir uma necessidade de ação. É esse o convite, de que ao invés da ação vir da dualidade, a gente volta para a integridade, para entrar no espaço e do espaço surgir uma ação. Então, como é que a gente faz isso? Afirma a dualidade. Fala, ótimo, tocar, fazer música, fazer coisas que me dão prazer,
Agora a gente está fazendo aqui em outro Cronos, né? A gente está fazendo como se tivesse acontecendo isso, né? Porque está acontecendo na imaginação. Então, eu toco música, isso me dá prazer, a minha maestria no meu processo, e isso não é bom nem ruim. Isso é bom, isso é ruim, então não é bom nem ruim. Então e a gente retoma para a integridade nessa dinâmica. Quando a gente integra de novo, então a sua música, vamos fazendo junto, a sua música não é boa nem ruim, tocar, ter prazer não é bom nem ruim, porque ter prazer é bom e ter prazer também pode ser ruim, pode te trazer uma indulgência, pode... Então, ter prazer é. E aí integra, ter prazer é. Tocar música é. E aí integra isso, porque digamos que você já está vivendo nisso, aí integra nisso e nessa integridade surge um espaço. E é nesse espaço que a gente arrisca a próxima ação. Então surge um outro espaço aí. Vamos fazer surgir ele primeiro. Então, o prazer não é bom nem ruim. A integridade, a dedicação a coisas que você tem maestria não é bom nem ruim, que é bom e é ruim. Esse novo estilo de vida, ele não é bom nem ruim, ele é. E isso vai te dando outra estrutura para seguir. Você vai integrando, vai ficando forte, vai se alimentando, vai tendo nutrientes. Isso aí, vai abrindo espaço. O que é que você sente uma resistência de alguma dessas coisas para abrir espaço? Tem alguma coisa assim que é como assim? Tem alguma coisa que você preferiria que fosse seu norte, não fosse integrado? Não. É que me vem uma imagem muito, muito legal de você estar numa bicicleta. E aí em uma bicicleta você vai pedalando, né? E se você não parar de pedalar, você cai, né? Então é como se tivesse sempre pedalando, né? E a imagem que eu faço de estar no dual, né? Isso, dessa forma que você falou. Eu estou indo numa direção muito indo num sentido, especificamente nessa história de coisas que me dão prazer. Se eu ficar só nisso, eu vou cair, né? A bicicleta vai parar de andar. Então eu tenho que me integrar e aí dou uma outra volta e assim vai indo. Essa é a imagem que eu faço, a sensação que eu tenho, uma sensação boa de estar pedalando, né? Essa visão que eu tenho, assim, me dá uma sensação boa. Tá, então você está aí pedalando e vai integrando e tem e pedalar não é bom nem ruim, pedalar é. E na integridade desse pedalar constante, porque ele só você pode estar pedalando de uma maneira distraída, levar um tombo, se machucar, você pode estar pedalando de uma maneira presente, sentir tudo que está acontecendo, então pedalar não é bom nem ruim, vai integrando. E a gente vai fazendo esse exercício, esse jogo, essa brincadeira, porque ela vai se tornar desnecessária. Porque quando você entra num ciclo virtuoso de integração, de integridade e dualidade, quando você entra nesse ciclo de uma maneira igual inspirar e expirar, que você chama tudo isso de respiração, a gente não vai ficar se dedicando a um tipo a esse detalhe, porque é assim que é. O que eu posso é estar mais presente nesse ciclo virtuoso, que eu posso estar
brincando com o ritmo dele, né? Mas eu não preciso mais ficar invertendo, porque qual é a inversão? A gente vive assim, de uma maneira geral, na minha perspectiva. A gente vive da integridade, sempre a gente tem uma integridade, a gente tem um insight, tem uma epifania, tem um desejo, vem uma integridade. Aí a gente vai para a dualidade, aí a gente começa a ver custo-benefício, qual é o efeito disso, eu vou para a dualidade, como é que eu deveria agir, tem que ir atrás do quê? Aí eu ajo depois dessa dualidade. Então eu tive a integridade, vou numa coisa linear, da integridade para a dualidade, da dualidade para a ação. E a ação da dualidade, ela vem com o peso do conflito, da oposição, porque eu tenho a dualidade. Então eu falo, poxa, isso é bom, vou fazer isso que é bom. Mas também é ruim, porque se eu tenho bom, eu pressuponho ruim também, né? Eu contraponho ruim. Mas no custo-benefício, eu vou por aqui. Então é sempre um peso. E essa inversão e aí eu vou chamar isso de um ciclo vicioso. E a inversão disso para um ciclo virtuoso eu tenho uma integridade, que é isso, ó, uma epifania, veio. E aí eu vou para a dualidade disso, que eu amplio a perspectiva disso. Eu ganho mais visão da história. Eu consigo fazer escolhas, né? E aí, antes de ir para a ação disso, depois que eu tive essa percepção que abriram várias dualidades, eu vou afirmando todas elas, que voltam para a integridade de uma maneira mais madura, de uma maneira mais rica. Eu já passei para... eu saí da integridade, fui para a dualidade e agora eu volto para a integridade. Quando eu volto para a integridade com a dualidade, pela dualidade, essa volta gera um espaço, igual você falou. E aí é dali que eu vou para a ação. Então, a gente está treinando a ampliar e fazer um ciclo de retorno e desse retorno ir para a ação, que necessariamente vai gerar uma dualidade e eu volto para a integridade e aí vai para uma ação. E essa ação pode ser uma ação de pensamento, uma ação concreta, uma decisão, um olhar, né? Deixa eu olhar para isso agora. A dualidade me mostrou o que eu tenho que olhar. Integro e aí eu olho. Então, a gente vai seguir esse ciclo para que ele desapareça, para que ele fique igual a respirar, que é o ato de inspirar, expirar e eventualmente pausas, né? Então, alguém mais tem alguma questão que aí a gente já coloca junto com a do Richard? Fala, Cuca. Não consegue. Consegue abrir seu microfone, Cuca? Não, acho que agora abriu. Já abri, já abri. Tá bom. A questão é tão fascinante ter um objeto, não é mesmo? Eu tenho notado isso. De repente, o assunto do Himalaia é ter um objeto. E eu mesma sinto isso. Eu que estou desobjetada há muito tempo, agora eu fico pensando, eu nem sou desse Prospera, nem entrei nem nada, estou pensando qual será meu objeto. Eu acabei achando um objeto maravilhoso, tudo. Só que daí o que eu percebi é que parece assim que tem um objeto fora de mim, que já é um projeto, que já estou pensando um monte de detalhes, e de repente eu vi uma pessoa que o objeto dela era fazer uma festa de aniversário para ela mesma. E de repente ninguém respondeu o objeto dela, e ela me pareceu, a mim, não tem nada a ver com ela, a mim me pareceu que ela ficou frustradíssima, mas ela disse, ok, tudo bem, que bom, não tem importância, eu vou fazer assim mesmo. Mas daí aquele objeto dela era tão singelo e tão tocante que eu fiquei abalada com o objeto dela. Porque me veio na lembrança a festa de aniversário do meu filho, quando ele fez 8 anos, dia 21 de junho,
o Brasil jogando com a França e aquele desgraçado do Platini fez um gol. Lembra do Platini? E era aniversário dele também, do Platini. E a festa do meu filho preparada e as crianças não vieram. E nós ficamos mais de 2 horas esperando, já com aquela decepção que o Brasil saiu das quartas de finais, sei lá o quê, aquela decepção tremenda. Meu filho chorando, chorou no jogo, tudo pequenininho, e daí os amigos não chegavam. Olha a decepção. E eu vivendo aquilo com ele, nossa, foi incrível. Eu percebi que o objeto dela me servia para ver tudo aquilo de novo, de uma outra perspectiva. E o mais engraçado é que quando eu falei com ele, ele falou: mãe, você não acredita que eu encontrei meu melhor amigo, Poleto, que viveu exatamente a mesma situação quando ele tinha 9 anos. Então, de repente, nós revivemos uma história familiar, ele lembrando de tudo isso junto comigo, o amigo dele que viveu a mesma situação, e não era meu objeto. Mas eu percebi que, na verdade, porque o que me interessava no meu discurso era, eu pensei assim, agora acho que eu vou ter um objeto, porque eu posso ter oportunidade de me observar fazendo o objeto. Esse que era meu interesse, mas é meio intelectual. Mas eu estava querendo, meu interesse era ver como eu me comportava no objeto. Só que o meu objeto é tão complexo que eu vou demorar tanto tempo para pôr ele em execução que eu não preciso dele para me observar fazendo alguma coisa. Essa foi a lição que eu aprendi. Com o objeto dela tão singelo, eu vivi um monte de coisa, me percebi naquela época, me percebi agora diante de uma decepção tão grande, como é difícil admitir que você está decepcionado, que ninguém gosta de você, que ninguém te dá like, sei lá, que você está isolado. É tão difícil admitir tudo isso. Foi a minha experiência sobre o objeto. Eu concordo total. Eu também não acredito. O objeto é só uma maneira da gente ter um distanciamento da gente mesmo e se olhar. Mas se tem uma coisa que não existe, é o objeto. O que existe são pessoas em processos e esses processos geram todas essas possibilidades. Então, não vou dizer que bobagem essa coisa de ficar fazendo objeto. Não vou falar que bobagem fazer um objeto do seu próprio aniversário. Que bobagem fazer um objeto para ganhar dinheiro. Ou todo e qualquer objeto é uma bobagem, porque é só... Mas não é nenhuma bobagem, porque todo e qualquer objeto é uma oportunidade da gente, isso que a Cuca falou, da gente poder se observar nessa relação. Mas não se iludir que ela está fora de você, que o objeto é algo que está fora de você. Então, por isso que, quando eu comecei essa conversa hoje, falando o que vai além, porque a Cuca trouxe isso, agora na Himalaia é tudo objeto. Mas a gente também poderia sempre falar assim, agora na Himalaia é tal prática, agora tudo é espelhamento, agora tudo falar isso é. Agora tudo e outras a gente vai inventando um monte aqui. Esperem para vocês verem a nossa como o Rudolphs fala? Não, galáxia. A nossa galáxia. A gente está inventando uma galáxia aqui e esperem para ver e vivenciar isso. Então, e tudo não é nada disso, na verdade. O que a gente está falando são de pessoas que se desenvolveram numa cultura e numa sociedade de separação, de desconexão. E essa é a nossa história. Só que estar desconectado é ruim, mas também é bom. Porque quando você desconecta, você olha para outro lado, você tem outras experiências. E você, ao retornar para a conexão depois da desconexão, é muito melhor do que se você só tivesse conectado. Então, a gente não está aqui nem para corrigir alguma coisa, né? Olha, vamos corrigir essa sociedade desconectada. Não, vamos acolher a desconexão em nós e tem uma força dentro de cada um de nós, ou no inconsciente coletivo, ou sei lá onde, que nos leva à integridade, a um processo de integração, a um processo de reconexão, de relembrar
o que a gente ainda vai viver, né? De estar nessa conexão do tempo. E é muito sedutor a gente começar a ter exercícios, práticas e objetos para se distrair nisso. Nada vai garantir. Nenhum objeto, nenhuma prática, nenhum tipo de vivência vai garantir nada. Então, se a gente conseguir sempre voltar para a gente, como é que eu me sinto nisso? Quem sou eu nessa experiência? Como é que eu estou vivendo isso? E o resto serviu como ponte para isso, né? Então, se alguém quiser colocar alguma questão para a gente poder fazer ela voltar para si, falar quem é você nessa experiência e fazer esse ciclo virtuoso, aonde a gente tem alguma coisa nos moveu para alguma história, essa história nos moveu para a dualidade e essa dualidade nos impulsiona para uma ação, mas da dualidade. E vai dar encrenca, vai dar conflito, e tudo bem. Conflito integra ele em qualquer momento. Mas tem a possibilidade da gente entrar num ciclo virtuoso. Quando chegar na dualidade, voltar para a integridade e aí do vazio partir para a ação. Ou para a epifania, ou para a percepção, ou para a perspectiva, ou para a sensação, seja o que for. Então, para a gente praticar isso, alguém mais gostaria de compartilhar alguma questão que a gente colocaria nessa sopa? Tá com vontade de falar, Amanda, que eu sei. Sempre, né? Muita vontade de falar. Não sei como é que o que eu estou sentindo hoje entra na sopa, mas eu fui olhar uns vídeos antigos da Himalaia e tal, os primeiros lá. E aí eu achei um vídeo da Lacabaça, não sei, eram umas palhaças. E aí quando eu vi, me deu um medão, eu falei, nossa, e aí comecei a suar frio e tremer. E aí o que veio no pensamento foi que eu sinto a potência de alguma coisa, e aí vem no extremo que o Richard estava falando. Eu sinto a potência, só que no outro extremo, para mim é aterrorizante isso. Eu me sinto altamente ridícula em pensar em me expor, sabe? Me sinto, não sei, eu não consigo me pensar fazendo muita coisa assim nessa potência, ao mesmo tempo que eu vejo ela e eu sei que é o meu anseio interno, do outro lado me faz o corpo tremer assim mesmo, fisicamente. E aí eu fiquei pensando até onde eu consigo ir nisso, assim. Eu tenho a disponibilidade, que eu já me afirmei, sim, eu quero fazer, mas e aí? Não sei qual seria o próximo passo, assim. E aí eu fiquei pensando tanto de vergonha que tem em mim, várias coisas que às vezes eu queria compartilhar, nossa, que vergonha, que medo. Estou muito ainda na vibração do medo e da vergonha, eu acho. Então, você está com tudo na mão. Você pensa que quando você está vendo a potência, é porque já está na dualidade. Tem quem vê e tem a potência em si. Então, integra. Eu estou vendo a potência. E não sei aonde que você está vendo, mas se você está com essa sensação que você está vendo, eu estou vendo uma potência que não é boa nem ruim, uma potência que é. E que ela é boa e que ela é ruim. Ela é boa porque me faz tremer e ela é ruim porque me faz tremer. Então, ela é. E então, vamos fazendo junto isso, enquanto a gente vai destrinchando.
Então, você tem uma potência que é, que você vê. Então, ela está fora de você. Para integrar, você não tem essa relação da potência como se ela fosse algo, como se ela fosse um Deus que tivesse distante de você. Você reconhece, é uma potência que é boa e que é ruim. Porque ela não é nem boa nem ruim. Então, ela é uma potência que é. E sendo essa potência que simplesmente é, quando você para ali a frase, ela é. Não tem o que falar, ela é. Nessa hora ela integra. Isso aí. Agora que integrou, você vai sentir, ela te leva, você pode olhar para as outras dualidades. Medo, tem vergonha. E medo, ele não é bom nem ruim, porque ele é bom e ruim, né? O medo é bom porque te previne e ele é ruim porque te impede. A vergonha é boa porque te protege e ela é ruim porque te recolhe. Tanto faz, ela é boa e ela é ruim, então ela não é nem boa nem ruim. Então ela é. Vergonha é, medo é, se expor é, não é bom nem ruim. Assim como a potência não é boa nem ruim, ela é. E neste lugar de integridade, de acolhimento, percebe a sua sensação física, como é que fica o seu corpo. Que a tendência é ele ficar mais relaxado, ficar mais confiante, mais tranquilo. Ou não também, pode aparecer uma outra dualidade aí e a gente aproveita ela também. Como é que você está se sentindo? O lado teve um pequeno relaxamento e assim, estou sentindo meu corpo mais quente. Assim, as mãos Isso, mais então... quentes. Eu falar, esfriou, assim. E agora está mais quente, eu estou conseguindo respirar melhor, assim, mais fluida. Então, aí, olha a armadilha. Toda vez que a gente integra, a sensação é boa. E aí a gente logo vai se distrair com a sensação boa, porque a gente adora uma sensação boa. Então, nesse momento, você volta para a integridade e fala assim, eu estou relaxada, estou mais quente. Isso não é bom nem ruim. Isso, porque o que a gente está, aonde a gente está querendo chegar com essas integridades, com essa integração? No vazio. E o que tem lá no vazio? Todas as possibilidades. Então é isso aí. Você está nesse calor e isso é. Não é bom nem ruim. E agora que você esvaziou, qual é o seu acesso? O que você acessa aí nesse vazio perante o que você estava falando antes em relação a medo, a vergonha, coragem, a força da potência, coragem. Então a sensação é de coragem, né? Quando a sensação, por isso que eu digo, estagnação não é uma coisa ruim e dualidade também não é ruim, porque quando eu digo coragem, eu já dei um norte, eu já dei uma separada. E tá ótimo isso. Então, já que a gente está aqui sem fazer mais nada, estamos sentados mesmo, não tem outra coisa para fazer, a gente já agrega isso e acolhe isso também. Então, tá, coragem é. Coragem não é bom nem ruim, coragem é. Porque o que a gente está fazendo aqui é aquecer uma musculatura. Porque na vida vai ter outros tempos. A coragem já vai te levar para uma ação, você já vai lá e daqui a pouco, em algum momento, você vai precisar integrar de novo. Não sei se depois no final do dia, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Mas como a gente está aqui só acordando essa musculatura, esse ciclo, a gente segue. Então, coragem só é. Coragem é boa e coragem é ruim. Coragem é bom porque te leva a uma ação e coragem é ruim porque te faz dar trabalho, te faz ter que mudar de casa, sei lá. Coragem é bom ou ruim. Então, não é bom nem ruim. Coragem é. Acolhe essa coragem que é. Experimenta esse vazio, fica íntima dele. Coragem é. Isso aí, fica íntima desse vazio.
E aí, nesse vazio, fica íntima dessa possibilidade de acessar através da sensação, através de um insight, de uma epifania, de uma imagem. E aí, o que você acessa? Esse vazio, eu acesso ele assim, em vários momentos, eu acho. Não sei se eu estou só na mente, mas eu sinto que em vários momentos do dia eu consigo esvaziar, sabe? Pronto, está tudo bem. Mas ele para aí. Daí não sinto nada mais. Assim, eu sinto fluxos no corpo, entende? Mas não vem uma coisa de criação, de algo, de um insight. Não, tá tudo bem aqui. Tudo bem também. Não tem problema também, que é isso. Porque aí você vai para a relação e a coisa acontece. A gente só quer confiar na possibilidade de acessar o que a nossa mente ainda não é via mente, é isso que eu quero dizer, esse acesso. Então, quando eu forço esse olhar e falar, olha ali, olha que você vai acessar uma coisa, às vezes não vai ser via mente, então a gente não vai ter a clareza. Mas eu aposto que se você começar a falar, você vai saber o que é. Ou se você se atrever a confiar que você está acessando alguma coisa. Então vamos lá, Amanda, vamos junto. Esse vazio não é bom nem ruim. Esse vazio ele é. Então não é algo que é para nos nortear, é algo que nos acontece por integridade. É um fluxo de respiração, é um momento de esvaziamento, de expiração. Pronto, essa expiração e dá esse vazio. E aí que vem depois da expiração? Vem a inspiração. Então, quando eu chamo inspiração, não estou dizendo que é um ato fabuloso, é uma inspiração, é um ar que entra. E esse ar novo que entra, ele nos dá algum tipo de alimento, de nutrição, que pode se manifestar na sensação, na imaginação, numa ação, num pensamento. E para isso ficar mais claro, você sabe que esse vazio está a serviço, essa inspiração e expiração, como se fosse um oráculo particular, ele está a serviço de uma questão. E você trouxe uma questão de vergonha, de medo, que fica pulsando, de uma potência que você consegue ver. Então, esse vazio está a serviço disso. Então, quando você esvazia essa expiração que te esvazia e que acolhe, que integra, foca nessa sua questão e veja o que se apresenta nisso. E se você não vê nada, começa a falar o que você vê, que você vai se ouvir. Vai estar na sua boca aí o que você vê. Tá vindo aqui peso nos ombros e junto com isso, tanto que eu me deslegitimo, que eu não acho que eu sou capaz e que eu não sou nem merecedora de nada e que nem merecedora de estar aqui com vocês. E eu acho isso aqui uma dádiva. Vocês estão falando várias coisas, vocês falam, me emociona, às vezes eu fico chorando aqui devagar, escondidinho e tal. E aí eu sempre, agora tá vindo isso que eu me deslegitimo. Por que eu tô aqui? Eu nem sou tão boa assim, ou tão... Tá vindo isso, assim, que eu sou uma péssima pessoa, que eu sou incoerente, que eu sou... Que aqui eu consigo falar, mas que na prática, quando sai do jogo, né? Quando sai do treino e vai para o jogo, eu não consigo fazer nada. Eu estou brigando o tempo inteiro. Claro, né?
Nessa ilegitimidade. Então, vamos lá, vamos integrar isso. Então, é isso. Aqui ninguém vai te convencer ao contrário, porque senão a gente vai dizer para você jogar isso fora. E não, a gente quer essa energia de se sentir legítima no fluxo, ela soma, ela não diminui nada. Então você é ilegítima, isso não é bom nem ruim. Você não é merecedora, você tem uma sensação de não ser merecedora, isso não é bom e nem ruim. Isso é ruim porque você não aproveita ao máximo. Vou chutar qualquer coisa só para você entender que realmente tudo tem o seu lado bom ou ruim. E isso é bom porque também te dá uma sensação de dádiva, né? Como você falou. Puxa, não sou nem merecedor e estou recebendo isso, então algo deve ter, né? Então, não é bom nem ruim isso. Isso é. Então, essa ilegitimidade ela existe, ela não é boa nem ruim, põe ela para dentro, deixa ela virar nutriente dentro de você. Não fica olhando para ela de fora nem brigando com ela. Assume. Você é ilegítima mesmo, isso está dentro de você. Isso não é bom nem ruim. Isso é. E porque isso vai virando nutriente, vai deixando de ser uma ameaça externa e vira um nutriente interno, igual ao alimento. E sua sensação de não merecimento é acolhida. Ela não é boa nem ruim, ela é. Ela compõe, ela faz parte do pacote completo. Então, ela é. Então, você está aí, ganhando integridade a partir da sua dualidade. E não interessa qual for a dualidade, porque se alguém chegar com uma dualidade super positiva, a gente também vai falar a mesma coisa. Integra essa dualidade super positiva, ela só é. Não se separa a partir dela. Então, é isso. Já não é positivo nem negativo. E agora que você integrou isso e criou esse espaço, qual é o acesso que te abre? De novo, fluxo, respiração mais fluida. E agora a ideia é que eu sou. Eu sou. Só sou, assim. Agora volta para a sua questão inicial, que você na vida, ou mesmo quando você entra aqui, que você, na hora de jogar, você dá para trás. Volta para essa questão, e agora que você o que você acessa dessa questão? Qual é a sua sensação em relação a ela? Eu quero brigar. Você quer o quê? Brigar, quero esmurrar, quero bater. Isso. E tudo bem, eu conheço profissionais que manda bater naquele saco de boxe, esmurrar um almofada, então não é uma coisa ruim, né? Então, brigar não é bom nem ruim, brigar é. Então, não tenta curar isso de você, não tenta falar ser uma pessoa que não briga. Não, brigar acolhe isso, é uma energia boa para você. Ou não é boa nem ruim, ela é. Ela é uma energia que vale a pena ter. Então, brigar não é bom nem ruim. Esmurrar pode ser bom e pode ser ruim, então não é bom nem ruim, então é um ato que é. Se você partir da dualidade, é isso que vai acontecer. Da dualidade, você vai sair esmurrando. Mas na integridade, vê o que acontece. Integra isso. Isso é absolutamente aceito. E aí você quer abraçar. E aí a gente vai cumprir a palavra. Mesmo quando a coisa for boa, você vai lá. Tudo isso porque a gente está querendo desenvolver musculatura. Abraçar não é bom nem ruim. Abraçar é. Abraçar é bom e abraçar é ruim. Abraçar é. Integra o abraço da mesma maneira que você integrou o esmurrar. Integra isso. Vai ganhando essa... Fala de novo. Mais fácil integrar esse, né?
A mente ainda está julgando ainda no vício do julgamento, porque esse é mais fácil de integrar. Mas tudo bem. Mas é mais fácil mesmo. Tudo bem, não é ruim a sua mente julgar. Faz parte do jogo. Porque ela é boa e ruim o julgamento. Então, integra o julgamento também. Julgar é bom e julgar é ruim. Então, não é bom nem ruim. Julgar é. Julgar é. Então, está dentro de você esse fluxo todo, essa integridade toda. E aí você volta a pensar no jogo da vida, na vida real. O que se apresenta? Me apresenta eu caminhando. Me veio uma imagem de eu caminhando. Só. É isso aí. Então, se alguém vir e falar assim, o senhor mesmo vira e fala o que eu vou falar agora, que é: caramba, a gente vai passar agora a vida fazendo esse tipo de prática, onde a gente vai integrar tudo para poder entrar no vazio e agir. Se a gente já vivesse assim, e alguém falasse para a gente que tem outra maneira de viver, que é assim: olha, por que ao invés de integrar, você não fica ali na dualidade e desenvolve a dualidade? Começa uma reclamação, começa a fofocar sobre isso, começa a se questionar das coisas, ou vai atrás de solução. Talvez a gente falaria: mas para que fazer isso, gente? Que trabalho seria fazer isso? E, na verdade, isso é o que a gente faz no cotidiano e não acha trabalho nenhum. Não acho que nem é um pouco trabalhoso sofrer algum conflito e reclamar. Isso não é trabalhoso, porque a gente já está acostumado com ele. Se julgar e aí tentar achar uma solução, ou se policiar para ter tal tipo de atitude. Tudo isso que a gente faz é muito mais difícil do que simplesmente afirmar alguma coisa dual e falar: isso está dentro de mim, isso é. Então, na verdade, que isso facilita muito a nossa vida. É muito mais fácil ser assim, na integridade, no jogo entre a dualidade e a integridade, do que viver do jeito que a gente vive, né? Mas não vai precisar também se acostumar muito com isso, porque logo esse exercício vai desaparecer. É só uma passagem, é só uma ponte de entrar num ciclo virtuoso, que daqui a pouco dispara em nós e a gente não tem outra escolha a não ser entrar nesse ciclo. Vai ter que trabalhar duro para fofocar daqui em diante, né? Depois de um tempo. Então, vamos ver. A gente vai encerrar hoje, mas a gente vai seguir, porque a vida está aí depois do que acontece aqui, não aqui no nosso encontro, né? Tudo bem, então? Alguém precisa tirar algum nó na garganta antes da gente desligar? Eu não estou te ouvindo, Amanda. Agora sim, fala agora. Eu queria compartilhar um fruto que eu colhi, e desse pouco tempo que a gente está junto. Eu acho que, da primeira vez que eu falei, acho que eu estava na dualidade do desespero e alívio, assim. Já vinha de muitos anos, talvez desde que eu me entendo por gente. E que essa semana me veio várias mensagens assim de aguarde, de estar tudo bem, e esse desespero deslocou, estava em outro lugar. E aí tá mais fácil de ver, sabe? Menos peso. Só isso assim, que eu queria compartilhar. Eu te falei, né? Eu te falei que os mineiros vão fazer isso mais rápido e melhor que qualquer um de nós. Você falou. Mas tem um muito especial? Não, é só porque eu adoro esse sotaque.
é uma brincadeira, mas que maravilha. Obrigada, Amanda. Então, vamos seguindo, gente querida? Tudo bem? Gratidão. Tudo bem aí em Portugal, Dani? Então tá bom. Ju, Dani, Maristela, Cuca, Amanda, Sasha, Richard, Ana Maria. Então vamos indo, tá bom? Então, um beijo.